O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo o conflito armado na faixa de Gaza. Bem, Felipe, a gente retoma a nossa cronologia dos fatos desde o dia 7 de outubro, no sábado passado, 25 de novembro. Pois é, fazendo aquele preâmbulo de sempre, né? Daqui a pouco vai fazer 2 meses, né, que essa pauta está sempre presente no nosso programa. Já trouxemos convidados, já falamos de contextos e tal. Então, assim, não dá pra gente ficar recapitulando tudo desde sempre. Então, a gente vai começar a partir do dia 25 de novembro e também aqueles alertas de sempre, né? Quer ficar ouvindo propaganda, não vai ser aqui. Quer ficar com discurso racista, antissemita, islamofóbico, preconceituoso em geral, também vai levar bloco, enfim. No dia 25, 2 notícias, meu caro Matias, né? Lembrando, no último dia 24, que é quando nós publicamos o programa, nós tivemos o início do cessar-fogo, já com a primeira libertação de reféns do Hamas. Também tivemos a libertação de pessoas palestinas que estavam presas por Israel. A gente já vai falar mais disso, tá? E aí no dia 25, segundo dia desse cessar-fogo, nós tivemos a libertação, né, de 13 reféns israelenses pelo Hamas, 4 trabalhadores tailandeses, lembrando que o acordo envolvendo os trabalhadores tailandeses é um outro acordo, e 39 prisioneiros palestinos foram libertados por Israel. E nesse dia, o governo israelense afirmou que iria, né, convocar os embaixadores da Espanha e da Bélgica, tá? Devido às críticas feitas por esses governos em relação ao enorme número de mortes de palestinos civis pelas ações militares israelenses em Gaza. Tá? Foram declarações do primeiro-ministro belga Alexander De Croo e também do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Aí vamos para o dia 26, meu caro Matias, com a libertação de 3 trabalhadores tailandeses, 14 reféns israelenses e 39 palestinos. Tá? Também nesse dia, o Benjamin Netanyahu se tornou o primeiro chefe de governo israelense a visitar Gaza em 2 décadas, né? Lembrando que Israel se retirou da faixa de Gaza durante o governo Ariel Sharon em 2005 e ele visitou as tropas israelenses ali e disse que iriam triunfar até o fim, que iriam destruir o Hamas, né? Tudo aquele discurso de chefe de governo, de chefe de Estado quando visita tropas no front, ainda mais no caso do Netanyahu, que vamos lembrar, ele precisa da guerra. A guerra significa a sobrevivência política do Netanyahu. Tá? Assim que acabar a guerra, assim que voltar um pingo de normalidade a Israel, tanto os protestos contra a pressão política e o fato de que hoje o Netanyahu em Israel tem um índice de rejeição enorme e está ficando cada vez mais claro, né, a negligência do seu governo em relação aos ataques terroristas do dia 7 de outubro, ele sabe que quando Israel voltar à normalidade, o governo dele acabou, consequentemente ele vai ter que, né, se focar só nos problemas com a justiça. Também nesse dia, meu caro Matias, o governo de Israel convocou o embaixador da Irlanda no país. Por quê? Né? Dentre as pessoas libertadas, né, dentre os cidadãos israelenses libertados, estava uma menina de 9 anos de idade, chamada Emily Hand, que tem nacionalidade israelense irlandesa. Tá? E o primeiro-ministro da Irlanda, o Leo Varadkar, o seu gabinete, né, soltou uma nota sobre a alegria e o alívio, né, da libertação da Emilia Hand, né, uma criança inocente, né, que foi retornada para os seus pais, que agora respiram em alívio, as nossas preces foram respondidas. E o que acontece? A declaração de 360 palavras chama a Emily de refém, tá,
disse que ela foi snatched, né? Ou seja, apanhada, né? Surrupiada, digamos assim. Que ela foi tomada como cativa, né? Ficou em cativeiro, o que foi uma tortura cruel em sua família. Porém, o governo de Israel criticou a nota da Irlanda, dizendo por não ter nem nomeado o Hamas e nem utilizado o termo kidnap, sequestro, tá? Snatched, como eu disse, ela foi surrupiada, foi agarrada, foi levada. Então, o snatched, por exemplo, em histórias de terror para criança, sabe? O homem do saco snatched people, né? O kidnap é o sequestro propriamente dito. Então, o governo israelense criticou por não ter usado o termo kidnap, nem por ter citado nominalmente o Hamas. E aí, o presidente, né, o ministro de Relações Exteriores de Israel, escreveu no Twitter, né, dizendo... Só que assim, aí é aquela coisa que a gente já falou aqui, né? O ministro de Relações Exteriores de Israel, o embaixador de Israel na ONU, o próprio presidente de Israel, eles... A resposta que eles dão para algumas questões que são apresentadas acabam sendo exageradas, né, em alguns casos, outros mais do que exageradas, e geram um efeito contrário. Porque, por exemplo, Israel criticar não ter nomeado o Hamas e não ter usado o termo kidnap, tudo bem, perfeito, é uma crítica. Agora, ele disse que o primeiro-ministro da Irlanda perdeu a sua bússola moral e precisa de um choque de realidade, porque Emily Hand wasn't lost, né? Ela não foi perdida, ela foi sequestrada por uma organização terrorista pior que o ISIS, né? O termo em inglês para o Daesh, né? O auto-intitulado Estado Islâmico, que é a retórica oficial do governo israelense, né? Hamas is ISIS, ou Hamas é pior que o ISIS, para usar essa comparação devido à presença midiática, né, a lembrança dos últimos anos em relação ao Daesh. Enfim, que matou a sua madrasta. Emily e mais de 30 outras crianças israelenses foram tomadas pelo refém e você está tentando legitimar e normalizar o terror. Vergonhoso. Só que, novamente, a nota do governo irlandês chamou ela de refém, disse que foi uma tortura cruel, disse que ela foi mantida em cativeiro, que era uma criança inocente, né? Então você pode criticar a falta de termo kidnap e não ter nomeado o Hamas? Pode, mas daí dizer que ela que estava tentando normalizar o terror e que é preciso, perdeu a bússola moral, vai um pélago, né? Essa retórica de Israel é, de certa forma, para tentar atingir o parlamento irlandês, que é um dos que tem se posicionado mais contra a contraofensiva israelense nesse contexto. Aí, meu caro Matias, também nesse dia 26, 3 outras notícias, né? 4 outras notícias, na verdade. Primeiro, na Cisjordânia, nós tivemos operações militares israelenses que deixaram 8 palestinos mortos e 6 feridos. Tá? Já no Golfo de Aden, nós tivemos mais um navio de carga, né, no caso um navio petroleiro, que é ligado ao bilionário israelense Eifal Ofer, que foi abordado por tropas Houthis, que brevemente chegaram a prender, inclusive, a tripulação, eram 22 tripulantes, porém eles não conseguiram assumir o controle do navio, e a Marinha dos Estados Unidos expulsou eles e depois os capturou. E eles serão julgados por leis internacionais anti-pirataria. Também no Golfo de Aden, forças Houthis dispararam 2 mísseis contra um navio da Marinha dos Estados Unidos, o SS Mason, porém os mísseis caíram na água, não chegaram sequer a atingir o navio, não chegaram perto do navio. E nos Estados Unidos, na cidade de Burlington, em Vermont, nós tivemos um ataque a tiros contra estudantes cidadãos dos Estados Unidos, tá? Porém,
de origem palestina. Tá? Os três com 20 anos de idade. Isso, eles estavam visitando a cidade pelo break de Thanksgiving, né? Pela break ali de ação de graças. Feriado. Eles estavam utilizando a kufia, né? O kefie, né? Que é o tradicional lenço utilizado por diversas populações árabes e que se tornou um símbolo palestino, né? E eles foram atacados a tiros, né, por um homem que vai ser indiciado por crime de ódio, tá? Um homem branco de 48 anos de idade, no que é basicamente um ataque terrorista, né? Felizmente os três sobreviveram, ficaram feridos, sobreviveram. Um deles estuda na Universidade de Brown, que é uma das melhores dos Estados Unidos, da Ivy League. Outro estuda em Trinity College, né? Que salvo engano, é uma universidade cristã, e o outro estuda numa universidade Quaker. Porque, vamos lembrar, inclusive, não sei se é o caso deles, né, mas vamos lembrar, você tem muitos palestinos cristãos no continente americano. Né? Você tem palestinos cristãos dentro de toda a comunidade palestina, porém muitos deles no continente americano. E o Bernie Sanders, né, que é senador pelo estado de Vermont, né, disse que é chocante e que ele está profundamente chateado, né, pelo fato de 3 jovens palestinos terem sido baleados em Burlington, que o ódio não tem lugar no estado ou em qualquer outro lugar, e que ele está buscando uma investigação completa, né, e que os pensamentos dele estão com as 3 vítimas e suas famílias. Já o outro senador pelo estado de Vermont, o Peter Welch, posteriormente a esse ataque, também chamou pela extensão indefinida do cessar-fogo na faixa de Gaza. Aí, meu caro Matias, passamos pelo dia 27, né? Com 3 notícias. Uma delas é que tivemos a libertação de 11 reféns israelenses e 33 palestinos sob custódia de Israel. Também nesse dia, o governo do Catar anunciou que o cessar-fogo, que seria encerrado, né, no dia 28, foi estendido para mais 2 dias. E no dia 27 nós tivemos algumas imagens assim constrangedoras, tá? De vergonha alheia, né? Uma operação assim de relações públicas, né? Assim, descarada. Por quê? Porque semana passada a gente mencionou que o Elon Musk, né, o bilionário, dono de várias empresas, incluindo o Twitter, ele foi criticado pela Casa Branca e por diversas empresas por questões de antissemitismo, tanto dele quanto na rede social. E perdeu anunciantes, enfim. Então, ele, no dia 27, na última segunda-feira, ele esteve em Israel, onde se encontrou com Netanyahu e com o presidente Isaac Herzog, né? Ele visitou um dos kibbutz que foi atacado pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro, tá? A visita ao kibbutz, inclusive, ele tá usando um colete balístico, né? Só que assim, o Elon Musk, ele é um cara grande, né? E é claramente uma situação que você não tem perigo ali, né? Não tinha óbvio, você pode ter algum perigo, mas você não tem um perigo claro e imediato. Então ele tá usando um colete balístico feito por uma pessoa muito menor que ele e completamente folgado, assim, tá colocado assim de forma displicente, o que diminui, inclusive, a eficácia do equipamento, tá? Um colete balístico, quanto mais ajustado, mais próximo ele tiver, melhor. Enfim, depois ele fez uma live no Twitter, né, o Spaces, né, com o Netanyahu, né, enfim, conversaram ali sobre antissemitismo, né, o presidente disse que ele tem um papel importante na prevenção da propagação do ódio, então foi muito assim, gente, eu não sou antissemita, eu visitei Israel, gente, eu não sou antissemita, eu visitei o presidente de Israel. Eu tenho até amigos judeus. Pois é, foi assim, é uma coisa descaradamente de relações públicas, sabe? Aí, quando ele voltou para os Estados Unidos recentemente, ele disse, né, que os anunciantes que não quiseram anunciar no Twitter podem go f yourselves,
né? Então, assim, tirou o modo relações públicas, né? O pessoal deve ter saído de perto, né? Enfim, mas foi constrangedor. Assim, você vê os vídeos, é claramente constrangedor. Passamos para o dia 28, meu caro Matias, tá? Com o primeiro, né? Notícia de que o Hamas libertou 2 trabalhadores tailandeses, 10 reféns israelenses, né? Os trabalhadores tailandeses também eram reféns, importante deixar claro, né? E Israel libertou 30 prisioneiros palestinos, tá? Na Cisjordânia tivemos a morte de 2 palestinos, tá? E aí nesse dia 28, o que aconteceu? Uma ONG, né, uma ONG em apoio e solidariedade à Palestina, que monitora as prisões de palestinos, especialmente as prisões administrativas, tá, de palestinos. São aquelas prisões que você não tem um processo judicial correndo, tá? Porque quando você fala uma pessoa presa, o que você imagina, né, na maioria dos casos? Uma pessoa, um cidadão, o José, é suspeito de ter cometido um crime. E aí a polícia vai lá e fala, olha só, esse cara aqui é suspeito de cometer um crime, ele pode fugir, solicitamos a prisão preventiva. E aí um juiz vai lá e emite a permissão, né? Emite o mandado de prisão preventiva. Ou então, a polícia fala, olha só, o José é suspeito de um crime, fomos lá, prendemos ele, provamos que ele cometeu um crime, né? Estamos tentando provar pelo menos, e a promotoria vai lá, indicia a pessoa e tudo mais. No caso aqui, a maioria dessas pessoas palestinas libertadas por Israel são pessoas que foram detidos de maneira administrativa, que é, em bom português, uma detenção arbitrária. De que, olha só, então você tem um cidadão palestino que taca uma pedra num soldado israelense. E aí ele é preso, né, por isso. Mas tinha outros 3 caras ali perto, prende eles também, são suspeitos de envolvimento, né? E essas pessoas podem ficar presas, né, por meses, às vezes, dependendo do tipo de acusação depois que é feita, por anos, sem um julgamento adequado, tá? Então, nós temos uma ONG, né, a ONG que é traduzindo o nome, né, como se fosse Clube dos Prisioneiros Palestinos, tá? Que fez um levantamento, tá? Com alguns dados interessantes. Primeiro, desde o dia 7 de outubro, Israel prendeu, tá? Tanto de forma administrativa quanto, né, de forma judicial, 3.290 palestinos na Cisjordânia, tá? Não é na faixa de Gaza, na Cisjordânia, tá? Segundo, olha só, meu caro Matias, desde o início do cessar-fogo e do acordo, tá? Naquele momento, né, em 5 dias, Israel libertou 150 palestinos, tá? Dentre eles, 15 eram crianças menores de 16 anos de idade, tá? Enquanto libertou 150 pessoas, 168 foram presas. Ou seja, nesse período da trégua até o dia 28, mais palestinos foram presos por Israel do que libertados. E aí vem uma provocação que eu acho muito válida de trazer para os nossos ouvintes, né? Fazendo um lembrete que a gente fez no início, né? Tipo, se você pegou o bonde andando, por favor, volte ao ponto inicial e pegue o bonde desde o começo da linha, tá? Antes que alguém fale, não, vocês estão passando um pano para os ataques terroristas de outubro, aquelas acusações idiotas. A partir do momento que você tem um garoto palestino de 14 anos de idade que é preso, né, de forma administrativa, né, sem ser acusado formalmente de nenhum crime, né, sem ser acusado, né, sem ter absolutamente nenhuma prova de que ele tenha cometido um crime, né, e nesse caso, né, eu estou falando especificamente de uma pessoa que tem um nome, tá? É o caso do Ahmad Salaima. Ele tem 14 anos de idade, justamente. A partir do momento que ele é libertado,
sem essa acusação formal, repito, essa troca de pessoas, isso não é uma diminuição do fato de que cidadãos israelenses foram mortos, torturados e tomados como reféns e estão sendo reféns há praticamente daqui a pouco 2 meses, tá? Em cativeiro, tá? Foram sequestrados. Isso tudo é inegável. Mas essas pessoas, né, essa troca de prisioneiros, o quão legítimo é, né, questionar isso? Ou melhor dizendo, né, essas pessoas serem libertas por Israel não é pouco mais que um gesto de boa vontade, porque a gente não está falando que foram libertados líderes perigosíssimos do Hamas, alguma coisa assim. A gente está falando da libertação de pessoas que sequer deveriam ter sido presas em primeiro lugar, né? E que um cenário que colabora para todo esse ciclo, né? E aí o ciclo, sabe, sendo até clichê, sendo até, entre aspas, piegas, né? Quando a gente olha o número de órfãos na faixa de Gaza, o número de pessoas que vão crescer sem família e tal, vocês acham que tipo de ideia vai ser mais sedutor para essas crianças daqui a alguns anos? Né? Estão esperando o quê? Que essa criança cresça e ela vai cumprir todo o seu potencial e vai poder concorrer a um Nobel de Física, né? O ideal seria que toda criança pudesse desenvolver o seu potencial e concorrer a prêmios Nobel, né? Mas dificilmente vai ser isso que vai acontecer com as crianças de Gaza, né? É muito mais provável que outras ideias muito mais violentas sejam muito mais sedutoras para elas devido ao que está ocorrendo agora, né? Então, sobre essas pessoas que foram libertas por Israel, quando a gente fala de prisioneiros administrativos, segundo a Anistia Internacional, das 7 mil pessoas palestinas em prisões israelenses, cerca de 2.500 não tem sequer acusação contra eles. Então não são pessoas que sequer deveriam estar presas em primeiro lugar, né? Então, enfim, foi uma proposta, como eu disse, uma provocação para o nosso ouvinte. Vai ter ouvinte que vai concordar, vai ter ouvinte que vai discordar e tudo bem. E pensando na proporcionalidade, Felipe, é um recorte etário e de gênero ao das vítimas palestinas no conflito, né? Sim. E aí, fazendo uma observação para os nossos ouvintes, né, você vai ter as imagens, que são sempre imagens muito emocionantes, imagens bonitas, imagens importantes, da pessoa sendo liberta e se reencontrando com a sua mãe, né? Então esse menino palestino que eu citei agora, ele, entre aspas, viralizou justamente pela recepção que ele teve da mãe dele. Teve a menininha israelense, né, que o pai achou que ela já estava morta, inclusive, que se encontrou com o pai no hospital, e todas as imagens são muito bonitas, só que a gente também não pode apenas se deixar levar pelas imagens bonitas, pelas imagens emocionantes, né? E também pensar no contexto maior. Enfim. Aí, meu caro Matias, ainda no dia 28, nós tivemos uma declaração do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, dizendo que todas as pessoas que apoiam Hamas devem morrer. Ele disse exatamente essa frase. E qual o problema dessa frase? Por que essa frase é um pouco problemática? Porque a gente também viu, por exemplo, o presidente de Israel dizendo que na faixa de Gaza todo mundo apoia o Hamas, que não existe nenhum civil desinteressado lá. Tanto que foi uma das coisas que a gente abordou lá no primeiro programa, né? O programa que ficou com 7 horas de duração, né? Com a professora Hashmi Singh. A gente abordou aquilo, a gente falou, olha só, existe uma falácia de que todo mundo na faixa de Gaza apoia o Hamas, né? E a gente buscou dados de pesquisa, depois buscamos os dados eleitorais para falar disso, né? No programa seguinte, no caso. Então, por que acontece? Você tem uma frase, todo mundo em Gaza apoia o Hamas. Aí você tem uma segunda frase, todo mundo que apoia o Hamas deve morrer. E aí você parte do pressuposto, né, de que o Hamas é algo abominável que deve ser condenado, cujos atos não devem ser tolerados. E essa última frase é absolutamente cabível, absolutamente razoável. Tá? Os atos do dia 7 de outubro, né, a partir do momento que eles deixaram de atacar as bases militares, eles são absolutamente condenáveis. Então, se você faz essa construção lógica, né, você está, no fim das contas, abrindo uma porta, que é uma porta que já foi aberta, que é defendida por, inclusive, outros ministros, né, como o senhor Itamar Ben-Gvir,
né, de que, olha só, né, os palestinos ou os animais humanos, né, como falaram, né, os palestinos de Gaza são todos apoiadores do Hamas, logo eles podem morrer, logo eles devem morrer. Então é uma frase muito perigosa, porque embora à primeira vista possa parecer que você tem um alvo delimitado, né, que é o Hamas, ela abre margem para um alvo muito maior, que é toda uma população. Né, a morte de toda uma população. E a morte de toda uma população tem nome. Né? Começa com G, inclusive. E também na terça-feira, outro membro do gabinete Netanyahu, né, o Bezalel Smotrich, que é ministro... Também é figurinha carimbada aqui? Ministro das Finanças e presidente do Partido Religioso Sionista, declarou, né, na verdade, fez um lembrete de que todos aqueles que pensam que os nazistas na Judéia e Samária, que é como os nacionalistas israelenses se referem à Cisjordânia, são diferentes dos nazistas em Gaza. Nós fortaleceremos os assentamentos e os paralisaremos onde quer que esteja, para garantir que nunca mais. Então aqui ele misturou tudo, né, da retórica ultranacionalista israelense. E aí, meu caro Matias, nós vamos para o dia 29, quando tivemos a libertação de 4 reféns tailandeses, 12 reféns israelenses, 30 prisioneiros palestinos e, de novo, em um acordo separado, o Hamas libertou 2 pessoas que tinham cidadania dupla de Israel e da Rússia. Também no dia 29, a família de uma das reféns libertadas pelo Hamas, a Elma Avraham, que tem 84 anos de idade, a família dela se recusou a se encontrar com o Netanyahu. Teriam dito que ele era, na verdade, responsável pela situação, né, por tudo que aconteceu. No dia 29, nós tivemos mais uma reunião extraordinária no Conselho de Segurança da ONU, né, sobre a faixa de Gaza, dessa vez convocada pela China, na presidência rotativa do órgão, e o Catar, né, foi convidado a participar e viu seu ministro de Relações Exteriores, né, o Mohammed Al-Thani, né, lembrando que a família Al-Thani é a família dona do Catar. Ele respondeu às declarações do representante israelense, dizendo que em vez de propagar mentiras sobre os países árabes, seria mais adequado responder à pergunta central: onde está o plano de paz aprovado por Israel que não concedeu ao povo palestino seu Estado independente e seus direitos? Né? O que ele quis dizer é que Israel, em vez de, né, criticar os Estados árabes, deveria responder por que não cumpriu os acordos de Oslo. Tá? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Também no dia 29, meu caro Matias, na Cisjordânia, nós tivemos o anúncio pelas Forças Armadas israelenses de uma operação em Jenin para matar o comandante regional da Jihad Islâmica Palestina, o Mohammed Zubeidi, que teria triunfado, né? Eles teriam matado o comandante, e a operação deixou diversos civis mortos, ainda não se sabe direito os números, dentre eles uma criança de 14 anos de idade e outra criança de 8 anos de idade em Jenin. E nesta operação, o presidente da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, o doutor Christos Christou, denunciou, né, de que as forças israelenses não permitiram que os médicos atendessem os feridos durante 2 horas, né, que bloquearam a rodovia e o acesso ao hospital em Jenin. E aproveitando, né, esse gancho em relação à saúde, né, também nessa semana, na terça-feira, dia 28, a porta-voz da Organização Mundial da Saúde, a Margaret Harris, disse que, eventualmente, nós veremos mais pessoas morrendo de doenças do que de bombardeios se nós não pudermos colocar de volta para funcionar o sistema de saúde na Palestina, né? E ela citou, né, que não existe mais remédios, atividades de vacinação, acesso à água limpa, higiene, nem comida, né? Então, calcula-se, né, que pode ter mais vítimas, né, justamente
por conta de doenças e da falta de prevenção do que pelos ataques de Israel. E aí, meu caro Matias, passamos para o dia 30, né? O dia que começamos a gravação e fechamos o roteiro, né? O roteiro foi fechado ali por volta do dia 30, mais ou menos 16 horas. Então é aquela coisa, se alguma coisa aconteceu depois, tá? Não deu tempo. E se alguma coisa aconteceu antes e não tá no roteiro, tá? Presuma que a gente não viu, né? Porque assim, o roteiro é feito por mim, pelo Matias, a gente não tem uma equipe de 20 pessoas que no Jornal Nacional, tá? 20 pessoas deve ser pouco até pro Jornal Nacional, não sei. Mas, porque sempre tem ouvinte que fala, poxa, olha só, faltou isso aqui e tal. Legal, a gente sempre agradece. Mas sempre tem os, vocês omitiram não sei o que. Não, eu nem vi, cara, sabe? Enfim. Então, nesse dia 30, primeiro, tivemos a renovação do cessar-fogo por mais um dia, né? Lembrando que ele chegaria ao fim hoje, né? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Catar, né? Se encontrou com o emir Tamim Al-Thani, né, o dono do país, agradeceu ao Catar pela mediação, né, entre Israel e Hamas e também agradeceu pelos esforços, tá, na repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Tá? E hoje, tá, dia 30, né, nós também tivemos a confirmação de que temos um cidadão brasileiro, tá, refém do Hamas. Tá? O nome dele é Michel Mizenbaum. Tá? Ele tem cidadania brasileira, né? E é refém do Hamas, está sob a posse do Hamas. Né? E o governo brasileiro, né, também afirmou que vai buscar repatriar 86 pessoas que são familiares de brasileiros e estão em Gaza, né, junto com os esforços catares. Tá? E também hoje, né, dia 30, hoje não, porque hoje é dia 1º, né, já passou da meia-noite, estamos gravando, mas outros 2 episódios, né, desse dia 30. Um deles, em Jerusalém, nós tivemos um ataque a tiros, tá? Um ataque terrorista a tiros, em Givat Shaul, tá? Que fica em Jerusalém Ocidental, quando 2 palestinos, tá, armados com uma pistola e um rifle, mataram 3 cidadãos israelenses, deixaram 16 feridos, e o Hamas reivindicou o atentado. Tá? Então, por isso que eu usei, inclusive, o termo ataque terrorista. Tá? O Hamas reivindicou o atentado e, dentre as 3 vítimas, estava um rabino, tá, de 73 anos de idade, o Elimelech Wasserman, que atraiu uma grande multidão, né, olhando pelas fotos, talvez umas 2, 3 centenas de pessoas para o seu funeral. E também nesse dia 30, a rede de televisão dos Estados Unidos, a MSNBC, anunciou que está cancelando o programa de variedades, né, de uma mistura ali de talk show e tal, do apresentador Mehdi Hassan, né, ele que é nascido na Inglaterra, tem nacionalidade dos Estados Unidos e ele é filho de muçulmanos da Índia, tá? Ele tinha o programa o Mehdi Hassan Show desde outubro de 2020, ele foi parte de outros programas antes disso e o programa agora foi cancelado e o cancelamento foi criticado por diversas organizações, afirmando que o programa foi cancelado devido às críticas dele às políticas israelenses. E ainda na indústria cultural também tivemos muitas críticas justamente ao padrão duplo em relação ao ator Noah Schnapp, né, que interpreta o Will Byers na série de ficção científica Stranger Things, já que ele teria retweetado e publicado
posts xenófobos em relação à Palestina, de que o sionismo é sexy. Lembrando, né, que a gente tinha repercutido na semana passada a demissão da atriz Melissa Barrera, da franquia Pânico, que também é produzida pela Locadora Vermelha, né? Então isso também gerou aí uma reação grande do público, que promete até um boicote à próxima temporada de Stranger Things, que devia ter acabado na terceira. E que se fosse brasileira chama Bagulhos Estranhos.